No vídeo de hoje nós vamos falar sobre polimento e vamos falar sobre massa de polir. Ainda se usa massa de polir não presta. Uma massa de polir da Polibra. Um composto polidor que é diferente de uma massa de polir, o HCF da Lincoln, que é um composto muito bom inclusive, e o HGF. Massa de polir não presta. Olha só, resultado desse polimento aqui. A massa de polir é a primeira etapa num processo de polimento. Ela vai fazer o corte da superfície. E cada boina dessas tem um tipo de agressividade. Essa aqui, por exemplo, ela é muito agressiva, que nunca pegou um peuzão aí para polir, certo? Então, ó, tá começando a pintura automotiva, pode ir de massa de polir sem problema. Fala galera, beleza? LB Garage na área, começando mais um Dica de Terça, aquele vídeo que eu venho aqui toda semana dar uma dica para você que está começando na pintura automotiva. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre polimento e vamos falar sobre massa de polir. Ainda se usa massa de polir não presta. Estou aqui com a massa de polir nas minhas mãos e vamos falar sobre isso. Então, neste vídeo vou dizer para vocês a minha opinião sobre a massa de polir no polimento e se ainda se usa, se dá para usar e quais os resultados que ela vai trazer no seu polimento, beleza? Mas antes de começar o vídeo, já clica no gostei, se você não está inscrito, clica no botão se inscreve e ativa as notificações para não perder os próximos vídeos. Aqui então eu tenho ó, uma massa de polir da Polibra, um composto polidor que é diferente de uma massa de polir, o HCF da Lincoln, que é um composto muito bom inclusive, e o HGF. Vamos falar então sobre preço, para começo de conversa. Esse aqui faz o mesmo trabalho que esse aqui faz? Sim e não. Esse aqui custa aí na faixa dos 40, 50 reais, esse aqui custa 120, esse aqui também custa 120. Mas e aí? Massa de polir não se usa? Massa de polir não presta? Olha só. Resultado desse polimento aqui. Deixa eu pegar uma luz. Vou pegar aqui do meu celular mesmo, ó. Ó lá. Ó o brilho. Certo? Esse polimento aqui foi feito com massa de polir, mas não só ela. Foi usada uma sequência de tanto composto como de boinas, né? Tem outras boinas aqui, ó. Uma sequência de boinas, ali tem mais boinas, para poder ter aquele resultado. E eu vou explicar agora então qual a minha opinião sobre a massa de polir, por que eu acho que o pessoal fala mal de massa de polir. E se você que está começando na pintura automotiva, pode utilizar esse carinha aqui para fazer os polimentos das suas repinturas. Antes de falar da massa de polir, vou explicar brevemente o que é o processo de polimento. Talvez se você está começando na pintura automotiva, você saiba o que é o polimento, mas talvez não entenda muito bem qual é a finalidade dele, principalmente na repintura. O polimento, ele é um processo de correção da pintura, seja verniz, quando você trabalha com base poliéster e verniz, seja uma tinta PU ou seja uma tinta laca, por exemplo. E essa correção é feita no polimento através do que? Atrito e abrasão. O polimento, em resumo, ele se compõe por atrito e abrasão. Como isso ocorre? O atrito ele é criado por quê? Por este bicho aqui, ó, por esta ferramenta que é a politriz junto com a boina. A politriz e a boina, elas vão fazer o atrito na peça. E o responsável pelo processo de abrasão é a massa de polir ou o composto polidor ou até uma lixa, depende do caso, certo? A massa de polir, para que ela serve? A massa de polir é a primeira etapa num processo de polimento. Ela vai fazer o corte da superfície. Inclusive, se você olhar aqui ó, atrás da embalagem da massa, vou botar uma foto na tela para vocês verem. Aqui mostra o poder de corte 9 de 10 e a etapa de polimento é a primeira. Então a massa de polir você vai utilizar
para fazer a primeira etapa do polimento, que é o corte. O polimento é basicamente dividido em 3 etapas, né? É o corte, o refino e o lustro, certo? E a massa de polir serve para isso. Mas por que algumas pessoas na internet falam mal da massa de polir? Por que elas dizem que às vezes massa de polir não presta, que é ruim de utilizar, que é ruim de trabalhar? Eu vou dizer a minha opinião, vou contar uma história para vocês também sobre a massa de polir, e eu acho que a má fama da massa de polir vem muito em função dos tempos antigos. Vou contar para vocês agora uma história que eu já ouvi algumas vezes de quem trabalha mais tempo na pintura automotiva, tá? Que é o seguinte: lá nos anos 90, início dos anos 2000, como era feito o processo de repintura lá nos pintorzinhos antigamente, que os caras faziam a moda Miguelão, digamos assim. O cara ia lá, pintava com um laca da vida, pintava aquelas pistolinhas de sucção antiga, fazia umas malabarismos para pintar, parecia um espadachim, metia tinta de qualquer jeito lá, carcava uma lixa 1200, depois vinha com boinão, o famoso boinão de lã, vinha com o boinão de lã branco, com a massa de polir número 1, que, pessoal, eu nunca peguei uma massa de polir número 1, mas o pessoal diz que ela é quase uma areia, que vem com a massa de polir número 1, metia o boinão ali por cima da 1200, depois vinha com a massa de polir número 2, metia o boinão ali, passava uma serinha Grampix e mandava os carros embora. Esse processo está errado? É o que se fazia na época, é o que tinha na época, tá? Mas de lá para cá a massa de polir evoluiu muito, inclusive essa massa de polir aqui da Polibra, ela é diferente daquela massa número 2. Por exemplo, a da Maxi Rubber, que ainda se comercializa, a massa de polir da Maxi Rubber, essa número 2, que normalmente você encontra aí na autopeça e tal, ela é feita à base de solvente. Ela é uma tecnologia um pouco mais antiga, ainda se usa sim, mas ela é uma tecnologia mais antiga. Essa aqui da Polibra, por exemplo, é uma massa de polir à base de água, certo? Então, ela é uma massa menos agressiva e também os abrasivos que estão dentro dela ali também são um pouco menos abrasivos se você comparar com aquela massa de antigamente. Então, a minha opinião é que, em função daquele serviço que era feito lá antigamente com a massa de polir ganhou essa fama de que é uma tecnologia antiga e que hoje em dia você só deve utilizar composto polidor. Mas para que eu vou utilizar um composto que custa R$120, se eu posso utilizar um que custa aí 40, 50 reais? Vem muito mais, aqui vem 1 kg, aqui vem 500 gramas e faz o mesmo serviço. Inclusive esse aqui, dependendo da marca de lixa, esse aqui não remove, tá? Para começo de conversa. Então, a massa de polir, sim, você que está começando na pintura automotiva, pode comprar a sua massinha de polir e você pode também comprar o seu boinão de lã. O que acontece? O processo de polimento ele é composto da junção, da combinação de massa de polir ou composto polidor e as boinas. Então aquela história que se tu polir com um boinão de lã vai deixar um monte de marca. Sim, de fato vai. Mas daí as próximas etapas que você vai fazer, a combinação de etapas que vão trazer o resultado que vocês viram aqui no capô do Cadete. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Aqui então, ó, eu tenho algumas boinas. Essa aqui, digamos que são boinas mais antigas, tecnologias de fato mais antigas. Aqui já é uma mais nova, que é a boina de lã também da Lincoln, mas que ela tem um poder de corte diferente desse aqui. E tem aqui também, ó, as boinas de espuma, certo? Cada boina aqui, ela vai fazer um serviço diferente. E cada boina dessas tem um tipo de agressividade. Essa aqui, por exemplo, ela é muito agressiva. Essa aqui, ela é, digamos, médio agressiva. Essa aqui, ela é agressiva. Essa aqui, digamos, é média. Não é nem média agressiva. Essa aqui é um pouco menos que essa aqui. É um pouco menos que essa, tá? Elas têm a mesma função, mas essa aqui é menos que essa. E essa aqui, então, não corta nada. Essa aqui é suave, tá? Essa aqui vai fazer a última etapa, que é a etapa de lustro. O que vai definir se meu polimento vai ficar cheio de marca? Como aqui um exemplo, um teste que eu fiz, ó, que eu gravei uma aula, um módulo lá para o curso Pintura Automotiva do Zero. Ou se ela vai ficar assim. O que define isso é a boina que você vai usar em conjunto com a massa de polir ou com o composto correto. Aqui, por exemplo, para esse caso aqui, o que eu fiz? Eu fiz primeiro um processo de lixamento com 2.000, 2.500 e 3.000. Depois eu fiz o polimento ali com essa boina de lã com listra vermelha, que ela é para corte,
utilizando a massa de polir. Depois eu vim com essa boina aqui, que é uma boina de refino, um pouco mais agressiva, utilizando o HCF, que é um composto de corte, mas ele tem menos poder de corte em relação à massa, certo? Esse aqui, ó, a massa de polir em relação a esse aqui tem mais corte do que esse. Aqui você pode ver, inclusive, ó, olha ali o poder de corte dele, digamos que é um 8,5. Esse aqui já é um poder de corte 9. Esse aqui, se você utilizar com a boina amarela, que foi o caso, ele já vai fazer um processo de refino. E esse aqui já faz um processo de refino barra lustro. Olha ali, ó, refino barra lustro, o próprio nome do produto já diz. Depois que eu fiz então esse aqui ali com o HCF, eu passei ele depois com o HTF, que já é para o refino, e eu finalizei com essa boina aqui, a boina de lustro. E tá aí o resultado. Se eu quisesse, eu poderia ter feito o corte com esse cara aqui, mas para que eu vou usar esse aqui, que custa R$120, para fazer o mesmo serviço que a massa de polir aqui faz, certo? Então, se alguém falar para você, ah, massa de polir não presta, massa de polir é tecnologia do passado, cara, de forma alguma. Você pode usar sim, inclusive deve, principalmente se você está começando. Se você está começando na pintura automotiva, você tem que comprar uma massinha de polir, uma boininha dessa aqui, uma dessa aqui e uma dessa aqui. Com isso aqui você já começa. Eu ainda recomendo, além dessa, você ter essa aqui, ó, porque dependendo do caso, dependendo do tipo de lixamento que você fizer na pintura, na repintura, né, essa aqui vai fazer o corte e vai deixar muito pouca marca de boina na sua peça. Aí depois você vem com essa aqui para fazer o refino e vem com essa aqui para fazer o lustro. Ou vem com essa aqui para fazer o refino e vem com essa aqui para fazer o lustro, certo? Basicamente o polimento, e tô fazendo aqui um resumo bem resumido, tá? Do polimento é isso aí. Se você quiser saber mais sobre polimento, eu gravei um módulo inteiro exclusivo, só mostrando todo o processo de polimento, de repintura, desde o processo de lixamento, correção de defeito, remoção de escorrido, remoção de cisco, até você chegar nesse resultado aqui. Se você quiser saber mais, o link está na descrição. Te convido a conhecer lá o curso Pintor Automotivo do Zero, certo? Então, massa de polir é uma tecnologia que ainda funciona, tá? Então, se alguém falar para você que massa de polir é coisa do passado, provavelmente é aquele carinha da estética automotiva lá, que nunca pegou um peuzão aí para polir, certo? Então, ó, tá começando a pintura automotiva, pode ir de massa de polir sem problema, que você aí não vai se arrepender e ainda vai economizar, certo? É outro detalhe. Para você que está pintando em casa por hobby, cada centavo economizado vai fazer diferença. Então, cara, não tem por que você vir e comprar um produto de R$120 se você pode comprar um produto aí de R$40, R$50 que vai te atender. E se você quiser adquirir aí a massa de polir da Polibra, o link do site deles está na descrição, dá uma olhada lá e encontra o revendedor mais perto da sua casa. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. A área de polimento é uma área bem completa, bem complexa. Nos últimos anos cresceu demais. Hoje em dia tem 1 milhão de composto, tem 50 mil tipos de boina diferente, mas o básico quase sempre vai fazer o mesmo serviço, certo? O que vai mudar é principalmente em casos de polimento de carros que estão com pintura nova, tipo um carro que foi mal lavado, alguma coisa assim. Aí muda um pouco a história, aí você pode usar composto menos agressivo, boina menos agressiva, mas numa repintura, depois que você pintar o seu carrinho na garagem da sua casa, esse setup que eu falei para você, normalmente ele vai te atender, beleza? E você vai ter esse resultado igual que eu mostrei aqui no capô do cadete, certo? Então é isso aí, se gostou do vídeo, clica no gostei e ó, se você tem alguma dúvida sobre pintura automotiva, se você está começando, deixa aí nos comentários que de repente o vídeo da semana que vem pode ser respondendo uma dúvida sua, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.